Fala pessoal, já pensou como alguns padrões no gráfico, alguns padrões podem revolucionar suas operações de day trade? Sim, o gráfico ele mostra o passado e esses padrões, coisas que aconteceram no passado e que normalmente dão certo resultado, podem te ajudar no futuro. Se você está em busca desses padrões, está começando agora no day trade, quer conhecer melhor como é que esses caras funcionam, esse vídeo é para você. Se você já é mais avançado, já conhece esse tipo de operação, tem muita coisa interessante aqui no canal, então dá uma olhada nas playlists, dá uma olhada nos vídeos que tem muito conteúdo para você aprender. Bora junto nessa jornada? Vamos ver que padrões são esses? O day trade pode ser desafiador, é muito rápido, muita informação num dia só, muito ruído que faz o gráfico movimentar para um lado e para o outro, e entender cada um dos detalhes é importantíssimo para o seu operacional. Um dos operacionais talvez mais simples, mais difundidos, e é importante que você entenda, são esses padrões que ele tende a fazer, padrões de candle e padrões de movimentação. Aqui seria o passo inicial para a sua carreira de sucesso. Grandes traders utilizam até hoje, eu utilizo até hoje isso, faz parte do nosso dia a dia, do nosso DNA. A gente olha um gráfico e já consegue entender o que está acontecendo ali através desses padrões iniciais. Depois a gente vai implementar filtros que vão nos ajudar ali no dia a dia a evitar as chamadas falsas, né, os falsos padrões, ou evitar, né, com que a gente entre numa operação e depois ela mude, né, de acordo com o que está acontecendo, por exemplo, na tendência macro. Mas bora para o gráfico, que é lá aonde está o ouro. Antes disso, vou pedir para você já me seguir, caso você não siga, dá o like, dá o joinha nesse vídeo para que chegue a mais e mais pessoas que também estão nessa luta contra o mercado. E claro que fica até o final para poder entender o conteúdo todo, né? Bom, vamos lá. Vamos então falar sobre rompimento de suportes e resistências. Vocês já sabem que são suportes e resistências. Aqui já tem alguns marcados, né? Olha só. Tocou aqui nessa região, não conseguiu romper, a gente entende que isso aqui é uma resistência, faz um segundo toque, demonstrando que realmente é um ponto de interesse dos players, né, dos negociadores. Mesma coisa acontece aqui embaixo, aqui ele rompe, né, depois volta a subir, aqui mesma coisa, rompe e volta a subir, né, aqui segura, então vários suportes e resistências trabalhando. Beleza, como é que a gente sabe que neste momento aqui, por exemplo, a gente deveria evitar uma venda, opa, desculpa, aqui mais para frente, deveria evitar uma venda aqui, que ele veio, abriu, já rompendo e foi embora. E usaremos um filtro, isso mesmo, né? Um filtro para poder nos ajudar. Olha só, quando eu coloco aqui, para pegar esse dia, olha aqui embaixo o que a gente tem. Um nível de negociação muito maior do que o anterior. Ou seja, o preço ele já abriu, o fundo desse candle, o fundo do corpo aqui, a abertura, entrando muito volume e empurrou esse preço lá para cima. Então, se você encontra essa resistência e um aumento exagerado de volume em relação aos momentos anteriores, você evita esse tipo de operação. Aqui eu estou no gráfico de 1 minuto, mas isso poderia ser feito em gráfico de 5 minutos, 15 minutos, em tempos menores, tá? Quanto maior, mais assertivo tende a ser. Evite, então, operações de rompimento, quando você, de retorno, né, de suporte e resistência, quando você vê esse tipo de coisa acontecer. Aqui seria a hora de trabalhar rompimento. Já aqui nesse outro, poderia pensar a mesma coisa. A gente não teria essa vela aqui ainda, mas ao observar que ele toca nessa região, a gente não vê um aumento expressivo de volume. Então acontece que o preço chega a cair, mas não tem forças para continuar. Então aqui, né, você poderia sim pensar em fazer uma compra e observando o volume, você poderia ter segurado essa operação, não ativado um stop, justamente por saber que não entrou volume. Se não entrou volume, a chance de que retorne para dentro da região de negociação é maior do que haja um rompimento. Primeiro padrão. Segundo padrão que vamos observar vai ser um pullback após rompimento. O que é um pullback? Deixa eu encontrar aqui para vocês, né, que vocês vão entender o que seria uma região de pullback. Deixa eu te ter umas marcações que eu vou aproveitar e já limpar isso aqui, que é coisa antiga. Né? Pullback ele acontece quando a gente tem uma região aonde houve um respeito, né, de suporte e resistência. Deixa eu pegar esse aqui no T menor, ficou muito grande isso aqui. Que a gente vai ver mais fácil. Onde teve um respeito no suporte ou na resistência, o preço volta a testar aquela região para depois dar sequência, né? Isso é muito comum de acontecer. Deixa eu só achar aqui rapidinho. Vamos pegar aqui, ó.
Vamos lá, vamos pegar a marcação a partir daqui. Né? Então, o que a gente vê acontecer? A gente vê, podia até marcar mais embaixo, mas eu vou deixar aqui nessa região. Lembra, é uma região, tá? É uma região, não é um ponto fixo. A gente vê que o preço vem, trabalha, testa essa região, vem, rompeu aqui num gap, algum fato provavelmente deve ter acontecido, volta a testar essa mesma região para depois voltar a subir. Aonde que a gente poderia fazer essa compra? Tá vendo que aqui ele já teve um grande gap, né? Então a gente sabe que ele tende a fechar o gap. Mas essa região toda aqui é uma região que demonstrou já ter interesse, ter negociações acontecendo tanto de compra quanto de venda. A gente viu que vendedores e compradores passaram um certo tempo negociando ali. Isso aqui são candles de 15 minutos. Quando ele volta, então, para testar novamente esta região, a gente sabe que vai ser um novo momento de briga. E se o macro fluxo, se a tendência maior for altista, a gente pode sim aproveitar isso como uma escora para poder entrar. Eu adoro esse tipo de operação. A gente sabe que o preço não se movimenta em linha reta. O preço ele sobe, cai um tanto, normalmente 50%, para subir de novo, cair um tanto, e assim ele vai fazendo seus caminhos. Melhor do que buscar um rompimento, eu gosto de buscar um pullback, onde eu tenho mais tranquilidade da operação, onde eu sei que dentro da tendência maior, se isso acontecer, eu consigo entrar melhor no movimento. Já se perdeu o movimento lá atrás, a gente consegue entrar em movimentos melhores. Esses são os pullbacks, serve tanto na compra quanto na venda. Para os dois, isso acontece, tá? Os dois momentos acontecem, olha lá. Testou, respeitou um pouco, né, no caso aqui o suporte, rompe o suporte, volta para testar novamente e cai. Segundo setup. Bora para o terceiro. Esse também é lindo, né? Setup de médias. Aqui a gente tem 3 médias, eu vou tirar essa daqui, que é a média de 200, e vamos trabalhar com as médias de 9 e médias de 21. São as médias chamadas médias rápidas e médias lentas, né? Vamos pegar aqui, só para a gente ver. Nesse momento aqui, a gente tem uma média de 21 e a média de 9 trabalhando muito juntinhas, muito lado a lado e meio que em linha reta. Isso demonstra que está tendo uma consolidação do mercado. Vou trazer para o diário novamente. Né? A gente, quando vê essas médias apontadas com um ângulo maior, a gente vê uma grande tendência. Tá vendo? Uma grande tendência de alta, uma grande tendência de baixa, e aqui reverteu a tendência. Beleza. Quando está em tendência, a gente pode sim procurar toques da média. Olha o tanto de oportunidade de entrada que deu no toque da média de 9. Olha o tanto de oportunidade. Pô, você perdeu esse movimento, que foi esse rompimento aqui. Você pode esperar, e aqui você vai ter um pullback. Ó, que legal, deixa eu apagar isso aqui tudo. Você tem aqui uma resistência. Ele trabalhou nessa resistência, rompeu, voltou, fez aquele movimento que a gente chama do pullback, né? Mais ou menos ali 50%, fez movimento pullback. Junto com isso, a gente tem toque na média de 9, quase na média de 21. São duas médias bastante importantes e muito utilizadas aí pelos negociadores, pelos players, tá? Então, bateu na média de 9, vai subir. Se viesse na de 21, era mais tranquilo ainda. Como é uma média mais lenta, ela acumula mais formações. Média de 21, porque usa 21 candles para trás para poder chegar ao preço médio. 9 usa 9 candles para chegar no preço médio. Então, é um outro setup também muito utilizado, principalmente não, se tiver em tendência. Se essa média tiver retinha, fechei aqui. Se essa média tiver retinha, igual a gente viu ali aqui, ó, se ela estiver mais reta, ela tende a balançar de um lado para o outro. É um mercado consolidado, esse setup não vai ser muito legal. Terceiro setup, bora para o quarto. Quarto, padrões de candle. Muita gente fala sobre padrão de candle não funciona, mas a gente tem vários padrões a serem utilizados, né? Martelo, por exemplo, o que é o padrão de martelo? Eu fechei aqui, deixa ele abrindo aqui. O que é um padrão de martelo? A gente vai ver, né, quando se formar um candle, e se vocês não sabem ainda o que é candle, tem vídeo sobre isso aí no canal, né? Mas é quando a gente tem um corpo pequeno, né, e um pavio muito grande. Esses caras, normalmente, eles vão trabalhar como suporte, como reversor de tendência, tá? Tá demonstrando tanto para um lado quanto para o outro
um excesso de negociação, uma região muito forte, você vê que ele tentou cair, foi empurrado para cima, ou tentou subir e foi empurrado para baixo. Muito comprador e muito vendedor trabalhando nessas regiões. Quando a gente encontra esses caras, aqui por exemplo, é um martelinho meio feio, mas aqui ele pode ser uma reversão de tendência. Só que ele está junto da média, olha que legal, junto à média com essa reversão de tendência. Né? A gente pega aqui, ó, aqui também é meio que é um martelinho meio doji, mas é um martelo também, né? Junto da média. Se a gente encontra esses caras em suporte e resistência, vamos lá, vamos chegar aqui, ó, em suporte e resistência, a gente também está encontrando, ó, até a setinha pronta para mim, a gente também encontra aqui, né, esses caras que não está bem martelo por causa que falta um pavio maior, mas já demonstra uma região de negociação junto desse suporte. A gente vai somando as informações. Olha só, depois ele rompe aqui e a gente ainda tem a entrada de volume, melhorando a queda, o volume seca, lateraliza. Tá vendo? Cada um dos setups eles podem ser complementares, eles podem se complementar e se ajudar entre si. Então, padrões de candle, no caso que a gente está falando de martelo, eu adoro martelo, eu gosto de doji e gosto de martelo. Né? Esses são, acho que, os dois que eu mais gosto de utilizar. Né? E, claro, as barras elefante, que são essas barras de corpo... Você nem é tanto ainda porque ela tinha que ser de corpo inteiro. Mas essas barras também demonstram muita força. Doji indecisão, martelo reversão, barra elefante continuidade. Né? Então, a gente somando esses caras com volume, principalmente, a gente tem uma bela de uma tendência. Próximo setup, vamos lá. Né? O setup 5. A gente pode utilizar o índice de força relativa, né, chamado IFR ou RSI. Né? Beleza. Ok, está aqui nosso índice de força relativa. Este camarada, ele tem, né, 2 pontos aonde a gente tem que observar, acima de 70 e abaixo de 30. Erroneamente, as pessoas utilizam da seguinte forma: baixou de 30 é sobrevendido, então está na hora de comprar, passou de 70 é sobrecomprado, está na hora de vender. Na verdade, esse cara daqui, ele está trabalhando em cima da força do volume, ele tem uma formulazinha de cálculo, só que quando a gente tem que comprar e vender é quando ele retorna. Né, quando ele volta para dentro, né, dessa faixa entre 30 e 70. E olha só, vocês estão vendo que eu estou pegando aqui tudo no próprio gráfico, né? Eu não estou correndo para trás, nem tá nada preparado, não. Olha só, ele vem, toca na resistência, ele começa a ter essa divergência do RSI, né, com o movimento que está no gráfico. Ó, o gráfico estava ali ainda vindo paralelo, o RSI começa a cair. Quando ele quando ele entra nessa região aqui entre os 70 e o 30, aqui nessa meiuca, a gente tem também aqui um movimento acontecendo e o volume aumentando. Vê que o volume aumentou, então demonstrando a queda. Logo na sequência o volume ele para, deixa eu puxar para cá, né? Aquela seta ali some. Opa. Logo na sequência, né, o volume ele seca, o RSI fica lateralizado ali na região chamada de sobrevendido, né? Então quer dizer que estaria muito vendido, volume seca e ele volta para essa região dando uma nova oportunidade de compra. Não faria a compra porque não tem volume. Lembra-se, o volume ele ajuda o movimento, ele indica o que vai acontecer no movimento. Então a gente precisa somar. E aqui a gente já aprendeu várias coisas: suportes, resistências, aprendemos a olhar o IFR, né? Aprendemos a ver um padrão de candle, operar pullbacks. Então você somando todos esses elementos, você acaba tendo elementos para te ajudar na entrada e elementos para evitar você tomar prejuízo. Cada um desses operacionais pode ser muito mais estudado, deve ser muito mais estudado e deve ser treinado por você várias e várias vezes. Então, pegue esse conhecimento, treine no gráfico e comenta para mim se ele foi válido ou não e qual você quer ver aqui. Então, esses aí foram os melhores setups, os melhores padrões, setup nem é a palavra certa, os melhores padrões para a gente poder operar, para a gente ter eles ali no sangue, no nosso DNA, no dia a dia de mercado. Garanto que a partir de agora você vai olhar o mercado de outra forma. Não saia fazendo operações baseadas somente nisso não, tá? Eu quero que você olhe para o mercado, faça as marcações, veja e reveja essas aulas quantas vezes forem preciso, até que você realmente tenha incorporado esses padrões, até que realmente você
você já saiba, só num olhar, identificar qual o padrão que está acontecendo, qual o padrão que o mercado está deixando no momento e como você poderia agir. Teste, adapte ao seu perfil, adapte ao horário que você vai operar, adapte ao ativo que você vai operar e só depois pense em ir para a conta real. Então, se não deu like ainda, não esquece de mandar o like aqui agora, seguir aí o canal, se inscrever e ativar o sininho para que você seja notificado toda vez que vídeos novos aparecerem. Temos sala todo dia, temos conteúdo toda semana, então não perca tudo de bom que está para acontecer por aqui e tudo que já teve. Dá uma olhada nos vídeos e veja tudo que faz sentido para você. E se tiver sugestão para algum vídeo, deixe aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em gravar um especialmente para você.